Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração e intimidade com Deus, né? Como que isso funciona na oração, independente da sua religião, independente se você acredita ou não em Deus. Quando a gente vai viajar, reparem só, a gente entra, né, dentro do ônibus, dentro do avião, mas a gente não conhece quem tá lá dirigindo. A gente entrega, né, aquela viagem, a nossa vida a uma pessoa que tá lá, mas a gente não conhece. Você já parou para perceber isso? Você não sabe quem é o motorista, se ele bebeu, se ele não bebeu. Isso daí é uma confiança, né? Então, a intimidade com Deus é isso, é confiar, né? Que a gente tem uma pessoa, um amigo. Gente, desculpa, eu tô meio gripada, meia. O tempo aqui tá muito difícil, seco. Eu moro aqui no interior de São Paulo, chamado Cosmópolis, a cidade. Então, o tempo tá bem ruim aqui. E eu tô meio gripadinha. Mas não vai impedir de eu falar da palavra de Deus aqui pra vocês. E aí a gente confia a nossa vida ao motorista, né? Ao piloto que vai, né, levantar voo. E assim a gente tem que ser na vida, na nossa fé diariamente. A gente tem que acreditar que Deus tem e sabe de todas as coisas. Porque às vezes a gente quer as coisas para já, para agora, de imediato. E as coisas não são assim, né? Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Agora, eu fui lá na casa de uma vizinha minha aqui do lado de casa. E ela gosta de miojo. E aí eu fui levar uns miojos que eu comprei bastante. E eu não tô comendo. Eu falei, então eu vou levar lá pra Miriam um miojo. E aí a gente tava conversando, né? Eu operei a mão, operei a minha mão e ela também fez uma cirurgia. E a gente tava conversando, né? Aí eu falei pra ela, falei assim, olha Miriam, Deus sabe de todas as coisas. Hoje você não tá no seu trabalho, mas graças ao convênio da empresa você conseguiu operar o mioma, né? Tirou o mioma. E a gente estava falando muito sobre cirurgias, né? Que nem eu sofri um baque muito grande do impacto do acidente da moto. Se vocês maratonar um pouco o meu canal aqui, vai ter um pouco contando a minha história. Que eu perdi o meu noivo. A gente tinha 9 anos junto. E na hora, gente, você não vê. Eu acho que a morte, quando a pessoa morre, ela não vê nada. Ela, tipo, eu acho que ela só descansa mesmo. Porque, não sei se vocês já tiveram essa experiência de cirurgia, né? Quando a gente entra na sala de cirurgia, a gente entra no pré-operatório, né? Que é uma sala lá onde você fica esperando aguardar a sua vez. Aí quando você vai, aí elas colocam um sorinho no seu braço ali, você fica ali. E aí depois, gente, você capota. Quando você capota, você não vê nada. Já foi, já era. E aí eles colocam tipo uma máscara assim, ó, no seu nariz, você não vê nada. Ela agiu comigo, foi a mesma coisa. Então eu acredito, né, que a morte seja assim também. É um suspiro, a gente respirar, dormir, ver nada. E a gente tem que acreditar e confiar muito em Deus, né? Porque a gente entrega a nossa vida a uma pessoa que a gente não conhece. Quem dirá a nossa vida, que é o maior presente que Deus nos deu hoje, né? Essa noite, que nem eu falo pra vocês, que modo que eu sei que Deus tá falando no meu coração. Eu, Juliane, gente, eu sinto meu coração arder. Eu tenho autoestima baixa, eu me acho feia,
E eu fui namorar com 24 anos, levar um namorado sério dentro de casa, né? Que foi o Léo, primeiro namorado. E aí eu sentia o meu coração arder. E a gente não ficava junto, não dava certo. Ele não queria, aí uma hora eu queria, outra hora ele não queria, a gente ficava e desficava. E eu falei, não vai dar certo. E foi um dia eu me ajoelhei e eu pedi para Deus, se fosse da vontade dele, que a gente ficasse junto. E aí a gente teve uma conversa e a gente resolveu ficar junto, se dar uma oportunidade um pro outro de se conhecer. Aí voltando, né, gente, eu tive que dar uma interrompida no vídeo e voltar de novo. Então eu orei muito, muito, muito para Deus colocar o Léo na minha vida, né? E eu sentia no meu coração, é uma coisa que você sente arder no coração, sabe? Quando Deus coloca, eu acredito não acredito em coincidências, eu acredito em deucidências, são quando as coisas condiz com o que Deus quer na nossa vida e com o que a gente quer. Existe uma coincidência, coincidência de eu ver ali a minha amiga e tal. Agora aquela coisa que marca, eu acredito que é deucidências, né? Então, e a gente ficava naquela, não fica, a gente resolveu namorar 9 anos junto. E aí, na melhor parte da nossa vida, assim, momento que a gente queria casar, que a gente queria construir a nossa casa, o nosso lar, né? Aqui, ó, um pouquinho a casa, ó. Lá eu acho que vocês vão conseguir ver, ó. Ai, gente, não sei. Ai, acho que eu vou ter que virar a câmera. Não sei. E eu achei que eu ia estar mostrando. Dá pra ver sim, ó. Tá vendo, ó? A casa, tipo... E aí, gente, foi isso que aconteceu, né? A gente sofreu um acidente na virada do ano, sabe? Onde todo mundo tá comemorando, né? E eu ali, sabe? Toda fragilizada. E foi muito triste perder o Léo, saber que ele não resistiu. E ontem, antes de eu fazer esse vídeo, né? Eu orei e pedi para Deus me mostrar, né? Se ele tá escutando minhas orações. Eu falei assim, gente, hoje eu comprar um micro-ondas, eu comprar uma cômoda, eu comprar qualquer outra coisa, não me traz alegria, sabe? A alegria do mundo, como ela não me saciasse, entendeu? Hoje eu não sou apegada a bens materiais, eu já não era. Eu sempre fui uma menina assim, sempre do bem. Eu tenho muitas amigas evangélicas. Eu sou muito fácil de fazer amizade. Eu não sou de ficar embalada. Eu sou caseira. Eu sou que nem eu fiquei 9 anos com o Léo. Nunca traí ele, sabe, gente? Foi um amor muito lindo. Um amor que Deus, eu tenho certeza que Deus tava com a gente. No dia do acidente, eu me revoltei depois. Eu perguntei aonde que Deus estava para me deixar, né, naquele estado. Eu vou deixar aqui a fotinha. E eu fiquei muito mal, gente. Eu fiquei muito mal, muito revoltada. E teve um dia que no meu pranto, no meu choro, eu falei assim para Deus: aonde que o Senhor estava quando o Senhor tirou ele de mim? E teve um dia que eu tive um sonho e Deus falava assim: tudo eu posso. Você me pediu a casa em oração para vocês construírem, eu construí. E hoje, eu perguntei, né? A gente ia trocar aliança esse ano, né? Trocar aliança de namoro pela aliança de noivado já, para casar, né? Ou antes de casamento mesmo, que ele tava querendo fazer essa surpresa para mim.
que ele falou, neguinha, a gente vai mudar nosso status do relacionamento e eu vou fazer uma surpresa pra você. Então eu já sabia que era aliança, que a gente ia fazer o voto da aliança, trocar, né, aliança de noivado pro casamento, ou mesmo de casamento, porque a gente já tava 9 anos junto, né? E aí, no sonho, Deus falava assim pra mim, essa morada, que é essa casa que eu tô com o Léo, que a gente construiu, não é a casa que eu queria pra ele. Hoje ele tá na minha morada. Hoje ele não tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança comigo. E a gente passou 9 anos junto, mas eu sempre falando da palavra de Deus pra ele, sempre orientando, sempre pedindo pra ele ter uma intimidade com Deus, como eu tenho, né? Tanto que eu achava que eu estava preparada para morrer. Não, eu daria minha vida pro Léo. Quando o amor é verdadeiro, de verdade mesmo, a gente ama tanto que a gente dá a nossa própria vida pelo outro, né? E eu daria minha vida por ele, mas e eu, na minha mente, assim, no começo, gente, eu fiquei muito atordoada. Eu acordava chorando, eu ia tomar banho chorando, todo mundo ia me dar banho, eu tava chorando. Eu tive muito machucado, eu tinha muita dor na alma, muita dor no corpo, era muita dor. Eu uivava de dor, porque a minha cara aqui, ó, vou te deixar a foto, ficou toda machucada. A minha boca ficou parecendo que eu tinha feito preenchimento labial. E assim, gente, eu tava assim, eu tava, o meu corpo tava aqui, mas a minha mente, o meu espírito tava em outro lugar. Não era a Juliane que residia em mim. Eu não conseguia falar coisa com coisa. Eu não tava sã, sabe? Eu machuquei pessoas, eu escutei coisas que eu não deveria escutar. Eu machuquei pessoas que eu não deveria machucar, que não vem ao caso. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Tudo é aprendizado na nossa vida. Tudo é de lição na nossa vida. Então eu entendi que aquele amor que a gente viveu foi um amor abençoado por Deus, mas que teve um prazo, né? Eu me revoltei contra Deus. Eu não queria viver. Eu achava que eu deveria ter morrido no lugar do Léo, que ele não merecia aquilo, que ele era muito mais forte para lidar com isso. Teve uma amiga minha que ela faz o meu cabelo, minha cabeleireira, ela falou assim: Ju, eu achei que você não ia suportar. Eu achei que você ia enlouquecer. Eu não achei que você fosse ter tanta força para conseguir superar esse luto. As minhas amigas, todas fazendo oração, a gente criou um grupo, elas criaram um grupo onde todos os dias elas conversavam comigo, me mandavam alguma coisa. Cada dia uma falava comigo, cada dia uma se preocupava comigo. E hoje a gente tem esse grupo que se chama Irmãs de Orações, onde tem evangélica, onde tem católicas, onde tem outras dominações, né, de igreja. E a gente respeita todas e umas às outras. Então, Deus, ele não me deixou desamparada. Quando eu estava ali jogada aqui, eu falei assim: Senhor, onde que o Senhor estava para me deixar naquele estado, para me deixar ali? Deus estava ali comigo. Nenhum momento ele me abandonou. E ele mandou anjos para, né, ir parando as pessoas. O Léo foi mais, eu caí e ele foi mais pra frente, ele bateu no guarda-reio e ele não resistiu da hemorragia nele. Perdeu muito sangue, foi, nossa, gente. Eu não pude ir no velório, porque do jeito que eu tava, não tinha como, sabe? Gente, eu não desejo essa dor pra ninguém. E hoje de manhã eu tive uma experiência. Por isso que eu falo com vocês, a intimidade, quando a gente tem uma intimidade com Deus, é diferente. Você não vai falar as suas coisas pessoais para um estranho. Oi, fulano, você chegou aqui, eu vou vir, vou abrir e vou falar com você da minha vida. Então, ontem eu fiz... Não, você tá no médico. Tá todo mundo lá na recepção esperando o médico te atender. Às vezes você tem aquela conexão tão boa com a pessoa que você consegue se abrir com a pessoa. Agora, não é com todo mundo que você vai falar da sua vida, né? E nem pode, gente, porque muitas vezes a gente se abre e fala
e acaba se prejudicando, né? E eu vou falar agora para vocês um pouco sobre a intimidade e sobre como que Deus falou comigo essa noite para mim gravar esse vídeo. E como foi essa experiência? Ontem à noite, antes de eu dormir, eu conversei com Deus, eu falei assim: você me escuta? Será que me dá um sinal se você ouve minhas orações? Eu tô 1 ano e pouco sem ninguém, né? Respeitando meu luto, passando por psiquiatra, psicólogo, né? Respeitando meu momento, me cuidando, né? Que foi o que a psicóloga e a minha psiquiatra falou, que no momento agora eu tenho que cuidar de mim, né? Ajuntar os meus caquinhos e seguir, porque assim, gente, eu falei pra ela, pra minha psiquiatra, né? Eu passei com ela esse mês, né? A gente trocou, a gente continuou com a medicação e ela falou assim pra mim: Ju, ela falou uma coisa assim que mexeu muito comigo. Ela falou assim: dentro dos seus pulmões tem ar, dentro dos seus olhos tem vida, dentro de você tem vida. Você precisa viver por você. E eu tô muito orgulhosa de você, porque você chegou até aqui. Você conseguiu chegar até aqui. E você não tá desistindo de você. Tem gente que chega aqui que a pessoa ela já tá desistindo de si. Ela não tem vontade de tomar um banho, ela não tem vontade de escovar um dente, ela não tem vontade de levantar da cama. E ela não faz por ela. E você tá tentando, eu tô vendo o tanto que você tá sendo forte. Gente, ontem eu falei com a minha ex-sogra, né? Que a gente não tem mais parentesco. E eu chorei muito, eu sinto muita falta deles. Muita falta da minha sogra, do meu sogro. São pessoas que eu vou levar pra minha vida toda. Né? E não tem como eu apagar uma coisa que aconteceu. Entendeu? E eles me deram o suporte todo pra mim. Mas eu quero que o Léo saiba, aonde que ele estiver, que eles me apoiaram, né? Do jeito que eles puderam. E ela mandou mensagem pra mim, sabe? Se preocupa. É o mesmo carinho que eu sinto por ela, mas assim, eu não tenho como tá lá sempre. Né? O Léo não tá lá, então vai ser algo que vai me machucar. E até isso eu tive que cortar, porque senão eu ia adoecer. E aí, ó, o olho já querendo chorar. E eu vou falar pra vocês, e eu pedi pra Deus me dar um sinal. Eu falei assim, eu tinha um sonho de formar minha família. E eu vou falar, antes de eu conhecer o Léo, eu conheci uma outra pessoa. E eu gostava muito dessa pessoa. Eu nem gostava tanto do Léo assim, né? Eu, tipo assim, eu fui ficando com ele, assim, pra mim, tipo, me distrair também, né? Esquecer essa outra pessoa que eu gostei muito, né? A gente passou uma vida toda juntos, né? E foi muito bonito a amizade que a gente tinha, o respeito que a gente tinha. Mas, tipo, mas não vem caso, gente, e acabou. Mas eu achava, na minha mente, que tinha que dar certo com a outra pessoa, antes do Léo. E que eu nunca mais ia achar uma pessoa pra me ficar novamente. Foi aí quando que eu conheci o Léo. E a gente começou a se relacionar e foi tudo que aconteceu. Só que Deus sabe de todas as coisas, né? A vida, ela dá uma volta muito grande, né? E aí eu pedi para Deus me mostrar, né, se a minha oração estava certa. E aí, hoje eu acordei, né, fiz minha oração, agradeci a Deus, né, pelo dom da minha vida. E aí eu tava mexendo aqui no YouTube, né, e eu vi
É Roberto Carlos e Maria Rita. Olha só, um vídeo aleatório, tipo. E aí eu fui ver a história do Roberto Carlos e da Maria Rita. Que ele conheceu ela quando ela tinha 16 anos e ele acho que tinha 36. E aí ele queria ficar com ela, os pais dela não deixou. E depois de muito tempo, eles se reencontraram, se casaram, né? E eles ficaram juntos, acho que 3 anos, 2, alguma coisa assim, não sei, casados. Que depois ela teve um câncer agressivo. E ela foi o amor da vida dele. Então, e ele fez uma entrevista com a Glória Maria, né? Que ela perguntou assim: qual é o seu sonho? Ele falou assim: o meu sonho, você nem imagina como que é. Ele falou assim: o meu sonho era poder rever a Maria Rita, né? Numa outra dimensão. Que eu sei que nessa terrestre não vai ser mais possível, mas que um dia a gente vai voltar a se ver. Esse era o meu sonho. Ela ficou até, tipo, impactada, a Glória Maria, nessa entrevista, sabe? E é isso, gente. Às vezes a gente idealiza, a gente sonha e as coisas não acontecem. Não acontece só comigo, acontece com o outro e tantas histórias, né? Que a gente tenta viver, né? E idealiza, a gente planeja tudo na nossa mente do jeito que é, do jeito que vai ser, e não é. Não é do jeito que a gente quer. Quantas pessoas estão passando por problemas, né? Hoje a inversão de valores, né? Hoje ninguém pensa na família. Hoje as famílias são todas estruturadas. Hoje a pessoa só pensa em si. Que nem eu falei pra vocês. Se Deus viesse hoje aqui pra mim e falasse pra mim: você tem a possibilidade de você viver, ou você daria a vida pro Léo. Eu daria a minha vida pro Léo, sabe? Porque foi um amor muito verdadeiro. As últimas palavras dele foi pra me salvar, que ele queria que me salvasse. Isso me emociona muito, sabe? Que as últimas palavras dele foi isso. Então foi um amor fraternal, genuíno, sabe? Foi um amor muito lindo que a gente teve, mas que... E Deus falou no sonho que eu pedi pra ele, Deus falou: eu tô cuidando de tudo. Só que você quer uma coisa, mas eu tenho outro plano pra você, né? E Deus sabe de todas as coisas, que nem eu falei da minha vizinha, né? Que ela operou, ela teve que sair da empresa, a empresa mandou embora. Sabia que ela ia operar, olha que empresa sacana. E aí depois ela pegou o convênio, graças a Deus ela conseguiu operar. Tirar o mioma, que tava do tamanho de uma laranja. A menina conseguia baixar. E graças a Deus deu tudo certo. E é assim a nossa vida, gente. Às vezes tudo que a gente pede não acontece, entendeu? Ou essa intimidade que eu falo pra vocês terem é que Deus responde. É que Deus atende os nossos pedidos, mas conforme a vontade dele. Não conforme a nossa vontade, porque a nossa vontade não voga. O que voga é a vontade de Deus, né? E a gente, para ter intimidade com Deus, a gente tem que ser íntimo a Deus, né? A gente tem que buscar, a gente tem que saber quem é, entendeu? Como um relacionamento mesmo, né? Quando você tá conhecendo uma pessoa. Esse relacionamento, a gente tem que ter o relacionar com Deus também. Para você ter uma intimidade, para sua oração, você sentir no seu coração. Quando arde, quando você sente. Eu sempre fui muito de sentir a energia das pessoas, entendeu? Me entregar a uma pessoa. Tipo, eu me entrego total. Tipo, o meu relacionamento foi 9 anos, mas 9 anos de entrega, de amor, de dedicação. Tudo é amizade, é família, é tudo. Cada pessoa tem uma intimidade com a pessoa, entendeu? É sobre isso, gente. Se inscreva no canal, fique com Deus. Esse é meu desabafo de hoje, né? O vlog diário de hoje. E espero que vocês tenham gostado. E fiquem comigo,
né, no canal. Não me abandonem. Tá chegando muita gente também. E é isso, gente. Fique com Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.